Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Estamos vendo nessa série de mensagens a importância da fé no contato com Deus. Aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1, diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então você vê a importância da fé e o mal que causa a incredulidade. Mesmo as pessoas estando diante de Jesus, elas não conseguiam ter os benefícios da presença de Jesus por causa da incredulidade que havia no seu coração. Então, você vê o prejuízo que traz para as pessoas elas serem incrédulas, porque ninguém pode receber os milagres de Deus se não for pela fé. Então nós não podemos deixar que aconteça isso na nossa vida, que venhamos ser religiosos e venhamos deixar a fé. Porque o Senhor Jesus estava na sua terra, no meio de um povo extremamente religioso, mas que não cria, não tinha fé, não manifestava a sua fé e por isso não recebiam de Deus o milagre. Vamos aqui voltar aqui também em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, no versículo 18. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos, o ensinamento que ele dá aqui a respeito da fé. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feita a figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O Senhor Jesus está dizendo aqui: se tiverdes fé e não duvidardes, fareis isso, ainda fareis coisas maiores. Quer dizer, direis a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e assim será. Então, o Senhor Jesus, o que ele diz aqui para as pessoas? Que é necessário que para que você tenha a resposta de Deus, que é necessário para que aconteça o milagre na sua vida, é necessário para que você tenha verdadeiramente a resposta de Deus, você precisa
nós precisamos da fé, desta fé nele, sabendo que as suas promessas, elas não voltam vazias e que ele honra as suas promessas. Então, vemos também aqui em Marcos, no capítulo 6, ou melhor, vamos em João, capítulo 11, que fala sobre a morte de Lázaro. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, Lázaro já estava morto. E a sua irmã, recebendo Jesus, disse até para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus falou para ela: não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele disse para ela: eu tenho solução para tudo. Não há impossível para mim. Isso é que ele estava dizendo. Então, quando Jesus se moveu de compaixão ali para fazer o milagre, ele disse para Marta, no versículo 39 de João 11, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Quer dizer, ela ficou ali: poxa, isso aí é impossível. Ele já está morto há 4 dias, já cheira mal, quer dizer, o corpo já está em decomposição. Mas Jesus disse para ela: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Então, quando eu creio, eu verei a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, nós não podemos limitar o poder de Deus. E o que limita o poder de Deus, como limitou lá em Nazaré, foi a incredulidade. Quando eu creio, ainda que as pessoas, que todos digam que não é possível, aquilo é possível. Porque o Deus que clamamos, para ele não há impossíveis. Ele pode fazer todas as coisas. Então, a importância da fé é o principal no nosso caminho, no nosso relacionamento com Deus. O principal que temos que ter é a fé. E quando temos a fé, ainda que ela seja pequena, o que Jesus disse? Muitas vezes Jesus diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? A menor das sementes. Não precisa de uma fé grande, precisa ter a fé no lugar certo, na pessoa certa. Então se manifesta o milagre na vida das pessoas. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.